Temos compartilhado com vocês aí algumas mensagens sobre José no livro do Gênesis. E numa dessas mensagens, num domingo desse, quando eu terminava, que chegava lá à porta, um irmão me abraçou e falou assim: Deus tem falado com o senhor, hein? Eu entendi o que ele estava falando, né? Eu acho que diante do macro da situação que a gente tem passado, ele falou assim: Deus tem falado com o senhor. Eu falei: com você não, né, seu pecador? Então Deus tem falado mesmo comigo de uma maneira muito generosa, e eu espero que com você também, né? Com você também, nesses dias. Então, eu quero... Oi. Vocês me ouvem bem? Ok? E nessas mensagens que nós temos compartilhado com vocês, à luz do Gênesis, nós temos introduzido sempre a mensagem com um texto do Novo Testamento. Um texto do Novo Testamento que está em Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Precisamos olhar para a Escritura do Antigo Testamento e entender que tudo que foi escrito na Escritura do Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. Os eventos, os personagens, as leis, tudo que você lê, até mesmo aquelas genealogias que você encontra no Antigo Testamento, aqueles textos que você depara no livro de Números, ou a menção dos diversos sacrifícios com diversas finalidades no livro de Levítico, Deus escreveu e deixou revelado aquilo para o nosso ensino, para que nós recebamos a bênção de sermos pacientes, consolados pela Escritura, e diante dos embates da vida você não perca a esperança. Então é preciso você olhar para a Escritura com essa finalidade. Eu disse domingo passado e repito, eu disse no final do sermão e repito agora no início: aprenda a olhar a vida da perspectiva de Deus. Aprenda a olhar a vida da perspectiva de Deus, porque do outro modo você ficará amargo. Se você começar a olhar a sua vida, a história da sua vida, os acontecimentos da sua vida a partir da sua perspectiva, você, além de experimentar uma boa dose de frustração, de decepção, você corre o risco de ficar amargo, endurecido. Porque além de você não conseguir concatenar os eventos, essas peças que fazem parte da sua história, você fica abatido, com a visão turva, com os olhos obscurecidos. Então é preciso você olhar para a vida e para aquilo que está acontecendo a partir da perspectiva de Deus. Entender que Deus tem o controle efetivo de todas as coisas, de todas as situações, e de um modo gracioso e providencial Ele está dirigindo a história para lhe fazer bem. Pode parecer estranho que talvez o seu sofrimento diante da dor que você passa, das angústias que você enfrenta, você, ao não conseguindo olhar pela perspectiva de Deus, você começa a pensar que talvez Deus não se importa. Mas se você olha da perspectiva de Deus, você vai compreender um pouco melhor aquilo que o apóstolo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você não olhar assim, você não vai entender, e você vai ficar azedo, você vai ficar amargo com as pessoas, você vai ficar bicudo com Deus. Você vai ficar bicudo com Deus. Então comece a olhar a vida a partir da perspectiva de Deus. Eu penso que o texto da Escritura, o texto santo, que versa sobre José especialmente, nos ajuda
a colocar esses óculos para a gente enxergar as coisas. Porque você não deve olhar a história de José isoladamente. Você tem que olhar e entender que isso tem relação contigo. Porque quando a gente olha para a história de José, não é sobre o personagem José, é sobre Deus. É sobre o modo como Deus conduz a história. Nós não estamos aqui para contar a história de José. Ela faz parte do enredo. Mas a história, a narrativa, está nos apontando para Deus. Como que ele faz, como que ele é gracioso, como que ele tem as rédeas da história em sua mão. Uma jovem, ela compareceu perante um grande auditório para fazer um solo. E ela cantou um solo lindamente. As pessoas que estavam lá registraram que a sua técnica vocal foi impecável. Foi impecável. Sua afinação admirável. Sabe quando as pessoas esperam acabar para aplaudir? Sua entonação de voz maravilhosa e o seu alcance significativo. De um modo extraordinário, naquele dia, inacreditavelmente, o compositor da música que ela cantou estava no meio do auditório. E quando a jovem terminou, uma pessoa que já o conhecia, que estava ao lado dele, falou baixinho nos ouvidos do compositor. E então, o que você achou dela? E então o compositor respondeu também baixinho. Ela só será realmente grande quando acontecer algo que lhe parta o coração. Porque uma coisa é o compositor produzir uma música que brote da sua alma diante de uma coisa que ele está vivenciando. E ele produzir, ele fazer menção, ele cantar. E outra coisa é uma pessoa que vai cantar aquela música sem saber o que aconteceu com o compositor. O que você achou dela? Ela só será grande quando acontecer algo que lhe parta o coração. Eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas aqui nessa manhã que têm feito as seguintes perguntas. Será que Deus se importa mesmo comigo? Diante do que eu estou passando, será que Deus se importa mesmo comigo? Ou, por que Ele deixou que eu passasse por tudo aquilo? Por que Ele deixou eu passar por tudo isso? Um tempo longo, dias, semanas, meses e alguns até anos. Por que Ele deixou eu passar por isso? Onde estava Deus quando eu enfrentei aquela situação? Eu me senti tão sozinho. Onde Ele estava? O que aconteceu? Um silêncio eu vivenciei naquele tempo. Por que Ele parecia estar em silêncio quando eu mais precisei ouvi-lo? Tem gente aqui nessa manhã que me escuta, que tem feito esse tipo de pergunta, se não verbalizado, lá no coração. Só que o sofrimento tem um papel na história de Deus, na soberania de Deus, na providência de Deus. O sofrimento tem um papel. Olhe o que a W. Tozer disse sobre o sofrimento e sobre o propósito do sofrimento. Ele disse: é duvidoso que Deus possa abençoar muito um homem antes de tê-lo ferido profundamente. É duvidoso diante de uma tarefa tão importante que Deus tem para alguns homens, que Ele adentre na execução da missão sem que antes Deus tenha ferido ele. Para que ele aprenda a ser dependente de Deus, para que ele tribute a glória a Deus, para que ele não arvore para si as suas capacidades intelectuais, para que ele não arvore para si que tudo aquilo tem a ver com as suas condições morais, porque afinal de contas ele sobressaía a outros homens. Então Deus pega alguns homens e antes de abençoá-lo muito, para usá-lo, para fazer o nome de Deus conhecido, Deus precisa trabalhá-lo, Deus precisa prová-lo, para que ele seja despido de toda e qualquer capa de autoconfiança. E não pense jamais que tudo aquilo que aconteceu foi por conta dele, foi por conta do Senhor, nosso Deus.
Ainda, Charles Swindoll, sobre o sofrimento, ele diz assim: o sofrimento, quando tratado apropriadamente, pode moldar uma vida para a grandeza. O sofrimento, quando tratado apropriadamente, pode moldar uma vida para a grandeza. Vão fazer 8 anos que eu estou servindo o Senhor Deus nessa igreja. E tem alguns homens que eu conheço nessa igreja, convivo com eles, observando características e qualidades que eu, no meu coração pastoral, às vezes intuitivo, eu olho e falo: Deus quer usar muito esse homem. Deus quer usar muito aquele homem. Mas ele ainda não foi experimentado. Então eu quero dizer aos homens, alguns homens nessa manhã: Deus vai levar alguns homens dessa igreja ao sofrimento. Deus vai levar alguns homens da IPG2 a tribulações, porque Deus quer usá-los. Alguns de vocês vão ser provados. Vocês ainda não sabem o que é ser provados, e Deus vai prová-los. Deus vai experimentá-los, porque vocês ainda não estão em condição de serem homens para realizar a obra a qual Deus os tem chamado. Deus vai provar alguns homens da IPG2, para só depois usá-los, para que eles não sejam teóricos da fé. O sofrimento, quando tratado apropriadamente, pode moldar uma vida para a grandeza. Olha a contribuição que Jó nos dá no capítulo 23. O versículo 3 de Jó, vocês conhecem. Quem aqui conhece a história de Jó, pelo amor de Deus? Todo mundo conhece, né? De ler ou já ouvir, ou de ouvir falar. É maravilhoso ler o livro de Jó. Olha a contribuição que ele dá. O versículo 3, ele diz assim: ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Eu não sei, Jó está dizendo. Agora, olha o versículo de número 10. Ele diz assim: mas ele sabe. Se eu soubesse, eu não sei. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, seria eu como o quê? Como ouro. Se eu soubesse, mas ele sabe. Se ele me provasse, seria eu como o ouro. Se você quer reluzir, meu querido, não tem outro jeito. Família PG2, Deus é quem determina quanto tempo durará o processo para que o ouro seja reluzente. Deus é quem determina quanto tempo durará o processo para que o ouro seja reluzente. E tem que ser levado ao fogo. As escórias precisam ser removidas, porque só então, depois das escórias ser removidas, o ouro chega nessa condição. Estão vendo? Quem está vendo aí? Quem tem boa visão? Quem não tem miopia aí atrás? Só depois de ser levado ao fogo. Quanto tempo leva o processo? Só Deus sabe, e Deus tem o tempo. E Deus sabe usar a dosagem da temperatura. Talvez você diga assim: tem demorado, hein? Porque ainda tem escórias para ser removidas. Tem escórias para ser removida. E isso não tem a ver só com José, isso tem a ver com o Senhor Jesus. A vida de Cristo, ela, antes da exaltação, ela contempla aquilo que nós chamamos na teologia de humilhação. A vida, o ministério do Senhor Jesus, antes de falar da exaltação de Cristo, fala da humilhação. Fala da sua encarnação,
fala da sua submissão à lei, fala de toda a humilhação que ele passou antes da cruz, culminando com a sua morte e com o seu sepultamento. Isso tem a ver com o processo pelo qual Cristo foi submetido. Nosso representante teve que ser submetido a esse processo. Somente depois da humilhação é que veio a exaltação, a vitória sobre a morte, sobre o diabo, sobre o mundo. E então Cristo é elevado aos céus, às alturas, e se assenta à direita de Deus o Pai, de onde intercede por nós, de onde virá gloriosamente para buscar a igreja. Então, antes do Senhor Jesus chegar no estágio da exaltação, ele passa pela humilhação. Ele passa pela humilhação. Ou seja, antes da glória existe a cruz. Antes da glória existe a cruz. O caminho rumo à glória é marcado por muito sofrimento. Nós não queremos essas etapas, nós queremos pular essas etapas. Mas Deus é sábio e Ele sabe que essas etapas são importantes. O que nós temos visto na vida de José é que ao longo do tempo Deus está usando o sofrimento para moldar a vida de José para algo grande. Ele não poderia chegar nesse estágio que ele agora avança para chegar sem antes passar por essas etapas. Ele não poderia. Você sabe por quê? Porque José, desde que nasceu, ele tem vivido dentro de uma redoma, dentro de um contexto muito confortável, de mimos do pai. Ele tem sido mimado pelo pai. Os seus irmãos se sentem preteridos, banidos dessa relação de aconchego mais próxima de Jacó. Então, ele está dentro desse contexto. Como que um menino desse vai assumir um posto grande para conseguir honrar o nome de Deus? Ele não está preparado. De certo modo, sabe o que José era? Ele era um menino mimado, um menino muito mimado, muito mimado. Muito mimado. Deixe-me dar um conselho aos pais aqui, nós pais, que recebemos a bênção de ter da parte de Deus filhos e filhas. Meninos mimados não estão preparados para as coisas grandes. Pare de dar além do necessário para o seu filho, porque quando ele começar a ouvir os nãos da vida, de um mundo impiedoso, ele vai entrar em crise, vai ficar depressivo, você vai começar a gastar dinheiro com ele, com terapeuta. Sabe por quê? Porque foi muito mimado. José é um menino mimado. Então Deus tem algo grandioso para fazer por meio da vida dele. Então Deus precisa levá-lo a esse caminho, para que ele seja despojado daquelas coisas, e então se torne de fato um homem, no sentido mais pleno da palavra. Um homem, para liderar, para honrar o Senhor Deus, tem que passar por determinadas experiências. Aqui, dentro do corpo da narrativa, que eu vou me ater até o versículo 36, nós vamos olhar 3 declarações que José faz nesse corpo dessa narrativa. Nós vamos olhar essa costura da narrativa, mas olhando e estruturando homileticamente, assim por dizer, as 3 declarações. A primeira declaração, Deus tem resposta para o coração inquieto. Nós vamos ver isso. A segunda declaração, Deus revela aquilo que vai fazer. José vai dizer isso para Faraó. E a terceira declaração, Deus tem pressa para executar o seu plano. Então vamos à narrativa que vai costurando, vai nos levando para a gente chegar à primeira declaração. Com a sua Bíblia aberta, por gentileza, eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto. Retoma a leitura do capítulo 40, 23, que diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subirem do rio, outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio.
As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vistas e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestradas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achava-se ele de espírito perturbado. Mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou sonhos. Mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tivemos um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Aqui nós temos a primeira declaração. Deus dará resposta favorável a Faraó. Deus tem resposta, irmãos, para o coração inquieto. Deus tem resposta para o coração inquieto. Talvez você seja uma pessoa que veio aqui nessa manhã com o coração inquieto, atribulado. Tem sido difícil para você. Deus tem resposta, Deus tem solução para você. Os sonhos de Faraó deixaram Faraó perturbado, diz o texto. E por isso mesmo ele precisa de alguém para que lhe dê explicação. Ele precisa de alguém que possa decodificar os seus sonhos. E ele então, após vencer a noite, de ter essas 2 experiências, ele então recorre aos seus sábios, aos seus magos. Porém, ele não obtém sucesso nenhum, os magos não conseguiram dar resposta. Depois de todos esses homens que Faraó confiava, conhecia a expertise deles, de como que eles olhavam para a vida e para as questões, fazendo leituras, fazendo observações do mundo estelar, para ver como que elas se organizavam, para fazer interpretações quanto ao futuro. Esses homens agora declaram diante de Faraó, como nós vimos aqui, a incapacidade diante daquele mistério. Nós não somos capazes de interpretar esses sonhos. Eles são honestos, eles reconhecem a vulnerabilidade e a limitação que eles têm. E então, dentro desse contexto, o copeiro, o chefe, que é um homem muito próximo de Faraó, a sua fala agora ganha destaque, porque quando ele então consegue escutar esse relato e ver esses homens declararem que eles são incapazes de cooperar com Faraó para que ele se veja livre dessa perturbação, o copeiro então lembra-se de algo maravilhoso. O copeiro que tinha sido posto em liberdade, como nós vimos, mas que se esqueceu de José por quanto tempo, irmãos? 2 anos completos. Ele se esqueceu, teve um apagão. O copeiro, ele não se recordou da benevolência e até havia propósito de Deus para que isso acontecesse, porque senão José sairia antes do tempo, e se ele sai antes do tempo, ele sai do radar da vista de Faraó, e
plano fica prejudicado. Então, até o apagão, até o silêncio, até o esquecimento tem a ver com aquilo que Deus quer fazer. Até as noites cumpridas pelas quais você tem passado, Deus tem propósito nelas. Deus tem propósito nelas. Você pode achar que não, você pode não estar entendendo, mas Deus está trabalhando em você, por você, para que você, em tempo oportuno, possa olhar e dizer, valeu a pena. Foi-me bom passar-me pela aflição, disse o salmista. Agora, entretanto, nessa situação específica, Deus ativa a memória daquele homem que tinha passado por um certo apagão, para que a lembrança de algo que havia acontecido com ele na prisão fosse retirado do arquivo da memória. E algo que havia acontecido envolvia um certo hebreu desconhecido que, pela providência de Deus, encontrava-se na mesma ala da prisão em que estava o copeiro-chefe. E ele então escuta e fala com Faraó. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. Ele, e como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. E Faraó sabe disso e fala assim, então vocês, o que aconteceu com vocês, você antecipadamente ficou sabendo o que iria acontecer por conta desse hebreu. Então José, agora é feito menção de José na corte, no palácio, por assim dizer, depois de 2 anos. Agora José é buscado rapidamente. Tem uma ordem expressa do rei, ele é buscado, pois o tempo todo que ele está ali esquecido, tem sido um momento que Deus tem usado para prepará-lo para aquele momento específico e especial que vai ganhar notoriedade. São 2 anos esquecidos e mais outros anos sendo provado. Só que nesse tempo, Deus estava trabalhando em José e estava trabalhando para o seu próprio povo, para que o seu povo não fosse sepultado no deserto por meio da crise que haveria de vir. Queridos irmãos e irmãs, aprendam a olhar a vida pela perspectiva de Deus. Pare de ficar bicudo com Deus. Pare de ficar num espírito de murmuração. Deus não lhe censura pelas perguntas, mas aquiete o seu coração. E veja o resultado daquilo que Deus está fazendo. Veja o quanto de Deus você tem conhecido na sua tribulação. Veja o quanto você deixou de aprender com Deus antes da tribulação. Você dava de ombros, você ignorava, mas Deus trouxe situações para nos preparar, para nos ensinar, para nos levar a um conhecimento mais profundo de Deus, da sua soberania, do seu governo, da sua provisão, do modo como gentilmente e graciosamente Ele trata de nós, Ele cuida de nós. De repente, aquele dia para José parecia ser mais um dia comum na prisão. Eu imagino que o sujeito que está trancado, ele tem pouca coisa para fazer, não tem muita coisa para fazer, né? O espaço é pequeno. Mas de repente, aquele dia ele fala, é mais um dia, né? Acordei, enfim, vamos ver o que tem para fazer aí, daqui a pouco a gente recebe aquele sopão, e, enfim, e vamos seguir a vida. Mas de repente, aquele homem depara-se com uma situação em que ele vai perceber que aquele dia não é como os outros dias. Parecia ser um dia comum, mas de repente alguém chega à prisão dizendo, prisioneiro José, apronte-se, pois o faraó quer recebê-lo. Parecia ser um dia comum, mas de repente alguém chega e diz, prisioneiro José, apronte-se rapidamente, porque faraó quer vê-lo. Talvez José, quem sabe, ele tenha, diante das muitas provações pelas quais ele tem sido submetido, talvez ele tenha pensado naquela manhã, meu Deus, e agora o que vem pela frente?
Já são tantas burdoadas, são tantas coisas que têm me acontecido nesses anos, e agora o que é que vem? Já aconteceu com você? Que diante de certos dramas, quando você pensa que está vencendo uma etapa, vem outra e você fala, meu Deus, e agora? E agora o que será? Será que é semelhante àquele que eu venci? É igual? É maior? Como é a intensidade e a duração? Então José, naquele dia que parecia ser um dia comum, ele é surpreendido. José, ele agora é trazido à presença de Faraó, é levado à presença de Faraó, e Faraó então conversa com ele, diz para ele que tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. E José então responde, não está isso em mim. É muito interessante que José não recebe a glória de homem algum, não acolhe essas coisas, para que isso possa ludibriá-lo, enganá-lo, e ele passe a pensar que ele é o cara, que ele tem uma capacidade extraordinária. Ele diz, isso não está em mim. Ele sabe que o mérito de descortinar o futuro não está nele, está em quem é dono da vida dele. Está numa outra pessoa que está fora do tempo, que está acima do tempo, mas que ao mesmo tempo se relaciona com o tempo e com as pessoas que estão no tempo e na história. Mas ele não deve ser confundido com o tempo e com as circunstâncias. Ele é Deus, ele é Senhor da história, ele é Senhor do ontem, do hoje e do amanhã. José disse, isso não está em mim. Isso não está em mim. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Deus dará resposta favorável ao Faraó. Os meninos, né? Os irmãos que convivem comigo, na equipe pastoral que a gente senta, eu tenho dito para eles, não é de agora, tem muito tempo, eu tenho dito a eles o seguinte, vocês precisam aprender a lidar com os tapas nas costas. Em outras palavras, vocês precisam aprender a lidar com os elogios. Eu falo com eles, quando você terminar de pregar, e você chegar na porta e alguém paparicar você, aprenda a lidar com eles. Porque pode ser que você vá para casa e bote a cabeça no travesseiro e fale, uau, eu sou o cara mesmo, hoje eu arrebentei. José não traz isso para si, para dizer eu sou o cara, não, ele não é o cara. Ele é um vaso de barro, ele é um instrumento de barro que aprove a Deus a usar. Querido irmão, diante das capacidades que Deus te deu, minha irmã, os dons que Deus te deu, não é para você pensar que você é alguma coisa. Você deve pensar, eu sou um vaso de barro que transporto um excelente tesouro que é chamado de evangelho. Aprenda a lidar com tapa nas costas, porque senão você vai cair numa grande armadilha. Peça ao Senhor Jesus para revesti-lo com o avental da humildade, querido, minha querida irmã. Porque senão você vai competir com aquele que não divide a sua glória com ninguém. Senão Deus vai ter que te matricular de novo na escolinha do deserto. Porque vai dizer, ele não aprendeu, ela não aprendeu. Então vamos trazer de novo agora para a pós-graduação. Quem sabe pós-doc. Porque não aprendeu, não foi suficiente. Os 4 anos para pegar a licenciatura não surtiu os efeitos necessários. Então pare de pensar que você é alguma coisa, não sendo nada, você é pó. Sua estrutura é pó. José não arvora para si capacidade e condições, sou eu. Não sou eu, é Deus quem pode trazer. Deus tem solução para você, Faraó. Irmãos, nós temos mais dificuldade de lidar com os elogios do que com as críticas. Né? Porque as críticas, de alguma forma, furam o balãozinho que está sendo inflado em nós. Né? A crítica não, ela enche o balãozinho e você começa... Né? E aí é difícil. É mais difícil de lidar com os elogios do que com as críticas. É claro que tem críticas que são impiedosas. Tem críticas que não são críticas. Tem crítica que é falácia. Falácia é um conceito filosófico. E sabe o que quer dizer a falácia? Falácia é a ideia de quando a pessoa vem e te pega desprevenido, te dá um golpe no estômago e você fica sem fôlego, sabe? Não é crítica, isso é golpe, isso é falácia.
é quando alguém não tem interesse de cooperar. Ele tem interesse em lhe humilhar. Em lhe humilhar. Entendeu? Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Então, cuidado com os elogios. As críticas, às vezes, cooperam muito mais para o nosso crescimento do que elogios. Claro que é bom ouvir elogios. É como se José, agora nesse momento, dissesse: Faraó, os seus sábios olham as estrelas e fazem interpretações. Mas, Faraó, por detrás das estrelas se encontra aquele que tem as interpretações. Os seus sábios olham para as estrelas e, a partir delas, intuem e chegam a conclusões. Mas por detrás das estrelas tem alguém que criou as estrelas e ele é o detentor dessa fonte para descortinar mistérios que têm a ver com o futuro. Irmãos, saibam que Deus tem solução para o coração inquieto. Deus tem solução para o coração inquieto. Para aqueles que vivem amedrontados, para aqueles que estão aqui hoje, estão amedrontados com alguma situação que envolva o futuro, Deus diz: não tenha medo. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu Salvador, eu sou o Santo de Israel. Para os amedrontados, Deus diz: não tenha medo. E para aqueles que estão ansiosos, o Senhor diz nessa manhã: Deus tem solução. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus tem palavra para o ansioso aqui nessa manhã. Para aqueles que estão angustiados, o Senhor Deus diz: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Abre a sua boca e grite socorro ao Senhor Deus. Se o teu peito está apertado, se existe um nó na sua garganta, se você qualifica isso como angústia, Deus diz: invoca-me. Invoca-me, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Para aqueles que estão precisando de paz, o Senhor Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, diz o Senhor Jesus. José diz para Faraó, para um homem que está perturbado quanto às coisas que hão de acontecer: Deus te dará a resposta favorável. Deus tem resposta e solução para o coração aflito. Essa é a primeira declaração. A segunda declaração: Deus revela aquilo que vai fazer. Deus revela aquilo que vai fazer. Então, versículo 17, contou Faraó a José: no meu sonho, eu estava de pé na margem do rio Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência, olha só a expressão, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no primeiro. Então acordei. E depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nascerem 7 espigas secas, mirradas, crestradas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei o sonho aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus mostrou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos.
bem como as 7 espigas mirradas e crestradas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Então nós temos aqui a segunda declaração de José. Deus revela aquilo que vai fazer. Vocês sabem que a história pode ter facetas diferentes, né? Pode ter, não, ela tem. A história tem várias facetas. E de acordo com cada faceta da história, com cada coisa que acontece, as pessoas podem achar equivocadamente, num determinado momento, de que ela tem domínio sobre a situação. Né? Dependendo da faceta, você é despido da sua autoconfiança e chega à conclusão, eu não tenho controle de nada. Mas dependendo do que está acontecendo, você começa a pensar, eu tenho domínio, está tudo aqui nas minhas mãos, está tudo anotado. Né? Eu rascunhei, eu sei onde quero chegar e sei o que devo fazer para chegar lá. E em tempo de bonança, os homens podem achar que têm o controle, o que não é verdade. Em tempo de bonança, você pode pensar que você tem o controle. Eu fiz investimento apropriado, eu investi nisso, diversifiquei para que os dividendos aconteçam assim, assim. Afinal de contas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um bom emprego, a situação estável. Então, essas questões, no momento de bonança, você pode pensar, eu estou no controle. Mas quando a moeda vira, você fala, rapaz, não tem controle nenhum não, o negócio, eu vi que eu não estou no comando de nada. Os sonhos são contados, os sonhos são interpretados, os 2 sonhos formam uma unidade com uma mensagem relacionada com as futuras condições de colheita do Egito. Eles dizem a mesma coisa. Eles dizem a mesma coisa. Os 2 sonhos, eles têm o mesmo significado. Porém, ele tem uma ênfase. E por que existe essa ênfase? Essa ênfase é para indicar ou trazer a ideia de certeza. Vai acontecer mesmo. A ênfase é para dizer que a coisa é séria, muito séria. A ênfase é para dizer que é urgente uma tomada de decisão, uma medida precisa ser adotada. É por isso que Deus enfatizou, mostrou de um jeito, mostrou de outro jeito, para dizer, é a mesma coisa. Vocês precisam ter certeza de que isso vai acontecer. Isso é urgente. Isso vai trazer implicações globais. Agora, por um lado, para muitos, o futuro, além de incerto, ele é obscuro. Para muitos, o futuro, além de incerto, ele é obscuro, não é verdade? A pessoa olha assim e fala, meu Deus, quanta incerteza, quanta obscuridade quanto ao futuro. Para nós, todavia, o Senhor nunca deixa o seu povo na obscuridade e na incerteza. Deus não deixa o seu povo na incerteza, na encruzilhada, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E pela providência, Deus fornece um descortinamento e um discernimento de situações imediatas, daquilo que nós estamos vivendo nesse corredor da história enquanto caminhamos em direção a Jerusalém. Deus descortina, Deus nos dá discernimento. Sabe por quê? Porque Deus não nos deixa ali na encruzilhada da indecisão. E agora? Vou para a direita, vou para a esquerda, volto, fico, sigo adiante. Deus tem palavra. E aqui não é diferente. A igreja, queridos, ela sabe quem tem o controle efetivo de todas as coisas. E nós sabemos o que vai acontecer quanto às coisas que estão para além de nós. Nós sabemos nas mãos de quem estão as circunstâncias que às vezes nos apavoram. 2 coisas a gente nota aqui na vida de José e na relação de José com Faraó. Uma delas é que o passado, assim como os dramas do presente, não fazem de José um homem amargo, um homem azedo. José está ali e quando chega o seu momento, ele tem
ele tem a mesma doçura, ele tem a mesma generosidade. Sabe por quê? Porque ele aprendeu que ele é uma bênção de Deus nas situações onde ele se encontra. Ele é um agente de Deus, ele representa o Senhor Deus onde ele se encontra. Quer seja na cela, Deus está com ele. Quer seja fora da cela, Deus está com ele. E quando ele olha a partir dessa perspectiva, o seu passado não é um fantasma para assombrá-lo, para deixá-lo abatido, prisioneiro das suas emoções adoecidas. Não, ele não tem esse problema. Por quê? Porque ele aprendeu, eu estou aqui para servir, e uma vez que eu estou para servir, Deus me deu condições, e esse Deus que deu condições, ele traz consolo, mostrando para as pessoas o que vai acontecer, como que ele está dirigindo, o que é que ele intenta fazer na história. Agora, a segunda coisa é que os céticos, eles olham para os eventos, eles olham para as ações e eles pensam o seguinte, que essas ações, eventos, pessoas que surgem na história são aleatórias, tem a ver com um caso fortuito, tem a ver com sorte ou coisa parecida. Queridos, até os líderes que nós recebemos, que às vezes nós olhamos e falamos, foi um erro, e às vezes a gente colhe consequências disso. Deus, entretanto, está trabalhando de alguma forma para fazer uma coisa bela e bonita na história do povo de Deus e para o povo de Deus. Para o cristão é assim. Nós não temos esses dramas, nem de ficarmos no passado e nem de olharmos para o futuro, encurvados, prisioneiros das nossas mágoas, das nossas tensões, dos nossos dramas. Nós fomos chamados para ser boca de Deus, para dizer, Deus está descortinando a história, dele o fez, ele já falou conosco na Escritura, o que ele está fazendo, o que ele intentou fazer, e o que ele planejou fazer, e ele vai executar tudo isso. José faz isso, ele conta isso. Então, isso nos leva à terceira declaração. A terceira declaração, olha o versículo 29. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e olha aqui a terceira expressão, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Deus tem pressa para executar o seu plano. É a terceira declaração que José faz. Você percebeu, inclusive, o conceito que é usado? A situação é grave, é gravíssima. Por isso, ela exige o quê? Ela exige ações proativas, ligeiras. Não pode ouvir declarações de Deus, não pode saber sobre informações privilegiadas que Deus está dando para o seu povo quanto ao futuro e não fazer nada. E não fazer nada. Diante da situação urgente como nós vemos aqui, uma medida rápida deveria ser adotada. José, ele chega para Faraó, interpreta os sonhos e diz para Faraó, Deus tem pressa em fazê-lo. Deus já disse que vai acontecer e agora o plano já está em curso, é hora de tomar medidas necessárias para uma boa gestão daquilo que Deus vai dar sobejamente durante 7 anos. É preciso ter boa gestão, ter boa administração, porque Deus tem pressa em fazê-lo. José fornece, além disso da declaração, José fornece para Faraó de lambuja algumas orientações. Quem conhece o conceito de lambuja? Lambuja, Antônio conhece lambuja? De lambuja, não é?
deu alguns conselhos de cortesia, né? Ele podia só ter dito, olha, é isso que vai acontecer. Mas ele é tão generoso, ele tem um coração tão generoso, tão bondoso, que ele fala assim, eu quero inclusive fornecer. E na sequência ele vai fornecendo conselhos e orientações. Ele vai além do esperado. Ele vai além do esperado. Sabe por que ele vai além do esperado? É porque gente de Deus vai além do esperado. Gente de Deus não dá só o necessário, dá mais. Porque tem um coração transbordante. Porque tem um coração que foi agraciado com muito. E quem foi agraciado com muito, resolve também dar um pouco mais para quem precisa de um pouco mais. Tem gente que doa mais do que o esperado, porque o coração transborda de generosidade, irmãos. José, esse homem que tem um coração generoso, e ele dá alguns conselhos práticos. Ele fornece para o rei do Egito conselhos práticos e posturas e elementos que têm que ser adotados de modo imediato. De modo imediato. E não é a minha praia, mas eu dou de lambuja. Pelo menos para os nossos meninos, porque aqui tem muita gente que tem expertise sobre essa questão. A dica dada por José, ela é universal. Ela é universal, não é só para aquilo ali, não. Todas pessoas do ramo da administração, da economia, bebem aqui, ó. Bebem aqui. Às vezes eles não citam a fonte, mas eles bebem aqui. Porque a dica dada por José é universal, pois mostra a importância da prudência. A importância da prudência. José mostra como é importante exercer uma administração sábia. Ele está mostrando, olha, Deus vai dar 7 anos de fartura, de muita prosperidade. Então está na hora de guardar. Se você ganha X e gasta o equivalente ao que você ganha, nos tempos de crise você não tem. E aí não culpe Deus não, porque Deus te deu uma mente, Deus te deu inteligência para você guardar um pouquinho. Há pessoas muito conservadoras na área da economia, que a gente escuta elas falarem, tira pelo menos 5% do seu salário todo mês. Tem uns que dizem, tire 10%. Mas você acha que nunca vai secar a fonte, né? E aí você age de modo irresponsável. Você não acha que você tem responsabilidade com você, com a sua família e com a igreja do Senhor Jesus, com o povo de Deus. E aí você pensa em si mesmo, você pensa no hedonismo imediato do que eu como, do que eu deixo de comer, qual o restaurante que eu não visitei ainda de Brasília, e isso e aquilo. Não tem nada de errado de fazer isso, mas desde que você seja prudente e adote o bom senso. José está falando isso. Poupe um pouco hoje, para que amanhã você enfrente a dificuldade com tranquilidade. A Bíblia tem muitos conselhos para nós. Nós aqui, às vezes, damos de ombro e colocamos as mãos nos ouvidos. Quero terminar. Preciso terminar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sempre que você encontrar alguém com algum tipo de crise, aponte para o Senhor Jesus. Diga a elas que o Senhor Jesus tem solução, que o Senhor Jesus tem palavra. O Senhor Jesus tem palavra para os casais em crises. Você, casal que está bem, o casamento está legal, os meninos estão bem. Você encontra casal em crise. Você tem uma palavra, você pode dizer, tudo gira em torno de Cristo. Cristo é a solução para o seu casamento. Cristo pode endireitar o seu casamento. Se você encontra alguém que tem medo do futuro, por alguma razão, você diz, Cristo tem uma palavra para você. Cristo exerce controle absoluto, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. E Ele pode governar a sua vida, Ele pode fazer algo grandioso. Cristo é a solução para o abatido, para o angustiado, para o amedrontado, para o desesperançado. Cristo é a solução, Ele tem uma palavra. Não feche os seus lábios, diga com autoridade, com ousadia, com graciosidade. Deus lhe trará palavra.
Deus lhe trará a palavra. Tem muita gente à nossa volta que estão tendo insônia, que não dorme, só dorme à base de efeitos de remédios, de medicamentos. Nós temos a palavra, nós temos o evangelho, nós precisamos dizer que só Jesus é a esperança para o desesperançado. Nós precisamos dizer que apesar de situações caóticas, o nosso Deus reina. Não podemos cerrar os nossos lábios. Nós precisamos dizer para as pessoas que em meio às tribulações, Deus tem resposta para o coração inquieto e atribulado. Deus tem resposta, e as respostas estão nas Escrituras. As respostas é o Senhor Jesus, é o Evangelho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem respostas para as nossas inquietações. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele mesmo, é a resposta da qual nós precisamos. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Fique em pé. Reverendo Robson vai orar por nós e impetrar a bênção.